Caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Hoje começaremos esse canal que deverá tratar sobre catequese católica, porém católica do Oriente. Então daremos um colorido diferente para a mesma Santa Fé católica. Então convido a todos e a todas a participarem, deixarem sempre o seu joinha aqui embaixo, compartilharem esse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre a fé católica vista do ponto de vista do Oriente Católico, mais especificamente das igrejas orientais católicas que estão em comunhão com Roma e que fazem uso do rito bizantino. Meu nome é Mateus, eu sou fiel greco-melquita católico, moro no Brasil, em São Paulo, e vou estar apresentando a vocês todos um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa vida, um pouco da forma como nós enxergamos e amamos a fé católica, que é uma só fé, com Pedro e sobre Pedro, e estaremos apresentando com uma vivência um pouco um colorido, um pouco diferente daquilo que é o costume na maioria dos lugares no Brasil. Espero que vocês gostem, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, né, para poder receber as notificações primeiro, e muito obrigado. Vamos ao trabalho. Mas o que são as igrejas orientais? Bom, dentro da Igreja Católica, nós temos uma unidade, isso é uma questão de fé. Ou seja, há uma única Igreja Católica. No entanto, quando nós olhamos mais de perto, é como se fosse uma parede. Né? De longe você enxerga só a parede. Quando você chega perto, você enxerga os diferentes blocos que constituem essa parede. Então, a Igreja Católica, que é uma só e tem uma unidade visível bastante sensível, é constituída por 24 igrejas católicas sui iuris. O que significa isso? Muito difícil. Tá. São 24 famílias, agrupamentos de católicos que têm ritos diferentes. Ou seja, têm os mesmos 7 sacramentos, têm a mesma fé, essas 24 igrejas têm a mesma fé, isso é importante ressaltar, e têm a mesma liderança no Santo Padre o Papa, e constituem todas elas o corpo místico de Cristo da mesma maneira, no entanto, se expressam de maneiras diferentes. Os mesmos sacramentos nos são trazidos de maneiras diferentes. Ou seja, se na Santa Missa, no rito latino, nós começamos dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? No rito bizantino, nós começamos com bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos, amém. Então, são questões de usos distintos. Por quê? Porque cada um dos lugares, isso é uma coisa muito antiga que vem lá da igreja, nos primórdios da igreja católica, nós temos diferentes lugares com diferentes ritos que foram se somando às palavras de instituição que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia. Nós temos diferentes localidades, portanto, temos diferentes culturas, diferentes motivos para se fazer as coisas. Então, em cada lugar onde a igreja chegou, dependendo da cultura, algumas coisas foram sendo mais desenvolvidas do que outras, em questão de ritual, em questão de como dizer, de como fazer. Então, por exemplo, falando do rito romano, nós temos a posição de mãos assim e a posição de mãos assim, abertas, não é? Então, a posição de mãos fechada é um sinal muito romano, enquanto que mãos abertas remete ao período em que a igreja chegou na Germânia. Então, são algumas coisas que são importadas e colocadas dentro do rito e que geram todo um colorido, toda uma diversidade na unidade que são muito importantes. Então, algumas coisas. Por exemplo, no rito latino, se faz o sinal da cruz da esquerda para a direita, certo? No rito bizantino, nós fazemos da direita para a esquerda. E há uma série de motivos que serão explicados aqui mais para frente, ok? O importante agora é saber, dentro da Igreja Católica, como uma grande parede, existem 24 igrejas que formam essa parede, ou seja, 24 blocos que formam essa parede. A Igreja Latina é a igreja predominante aqui no Brasil. Porém, nós temos também outras igrejas. Nós temos, por exemplo, a Ciro-Malabar, Malankara, Maronita, Melquita, da qual eu sou membro. Nós temos os ucranianos, os rutenos, somos todos parte integrante dessa mesma grande família que é a igreja. É como se nós fôssemos analisar o seguinte: cada um de nós tem diferentes origens, certo? Então nós temos
uma família por parte de mãe, uma família por parte de pai. No entanto, essas duas famílias são a nossa família. E nós temos vários primos, primos de primeiro grau, primos de segundo grau, etc. Porém, somos todos membros da mesma família. Temos a mesma linhagem de sangue. Então, a Igreja Católica também é assim. Ela tem 24 famílias com ritos próprios, com ritos diferentes, que, no entanto, nos trazem os mesmos sacramentos, expressam a mesma fé verdadeira. Qual a importância da existência das igrejas orientais e algumas diferenças em relação à Igreja Latina? Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da Igreja Oriental. A Igreja Oriental aqui, colocando as igrejas orientais, na verdade, mas nós costumamos dizer Igreja Ocidental, como designando Igreja Latina, Igrejas Orientais, o grupo das outras 20 e tantas igrejas orientais sui juris, ou seja, de direito canônico próprio. Vários papas, sempre, desde a antiguidade, já falavam sobre a importância das diferentes, entre aspas, famílias da igreja. Entre eles, nós temos, por exemplo, um testemunho de São João Paulo II, agora recente, que cunhou uma nova frase, né, dizendo que a igreja tem dois pulmões e vai precisar dos dois. Né? Então, a igreja latina no Ocidente é um dos pulmões da igreja, mas as igrejas orientais, em conjunto, formam o outro pulmão da igreja. Então, reparem que aqui é bem interessante a gente analisar a questão de a igreja como corpo místico de Cristo, e dentro desse corpo místico nós temos como que dois pulmões, ou seja, nós precisamos dos dois lados, nós temos as duas partes necessárias, digamos assim. Então, nós temos aqui a igreja latina e as igrejas orientais que trabalham juntas, em comunhão, comum união, porque nós somos apenas uma igreja católica e apostólica. Agora, falando de algumas pequenas diferenças, só para introduzir mesmo, para dar um gostinho, depois nós vamos falar sobre tudo isso mais aprofundadamente. Aqui, vamos dizer, eu já falei do sinal da cruz, né? Nós temos também diferenças nos paramentos litúrgicos, né? Os padres se vestem de maneiras diferentes para a liturgia nas diferentes igrejas sui juris. Mesmo dentro das igrejas orientais, como há diferentes ritos, como eu já falei, Malabar, Malankara, Bizantino Melquita, Ucraniano, etc. Em cada uma dessas igrejas sui há uma diferente espécie de paramento, uma diferente espécie de paramentos, e temos também diferentes usos linguísticos. Né? Então, por exemplo, os Malankara são da Índia, né? Os etíopes são da Etiópia, os ucranianos da Ucrânia. Então, nós temos uma variedade linguística muito grande nos ritos, e, no entanto, quando os ritos vão aos lugares de diáspora, ou seja, aos países onde estão dispersos os seus membros no exterior, eles costumam, pelo menos os ritos bizantinos, se adaptam à linguagem local, ou seja, começam a fazer uso do vernáculo. Então, aqui no Brasil, nossa igreja celebra em grego e árabe, como é a nossa tradição, e também em português. E é bastante interessante notar, entre outras diferenças, a questão do direito canônico próprio, que é uma diferença assim, de grande vulto e grande importância para nós. Nós temos algumas normas de direito que são diferentes do rito latino. E, além disso, nós temos também alguns costumes diferentes, por exemplo, com relação a calendários. Nosso calendário tem as grandes festas coincidindo, né, nos dias, como, por exemplo, a Teofania, que os latinos chamam de Epifania, no dia 6 de janeiro. Nós temos a Páscoa, com data coincidente. No entanto, os outros dias, os dias de festas menores, nós temos festas de santos diferentes em dias diferentes com relação ao calendário latino, por exemplo. Além disso, nós temos algumas festas que não são particulares, né, que são de grande importância para nós. E nós temos também aquela questão de que o rito latino costuma dividir diferentes meses com diferentes, entre aspas, temáticas. Né? Então, por exemplo, o mês de maio é mês dedicado a Nossa Senhora. Mês de outubro é mês do Rosário. No rito bizantino, nós não temos exatamente esse tipo de divisão. O que nós temos são os diferentes períodos, que são 4 grandes períodos de jejum e abstinência que nós temos, e, além disso, os períodos, entre aspas, comum, os períodos de Natal e Páscoa.
que são divididos com outros nomes, não são divididos como tempo comum, tempo de quaresma, tempo de... Não, são tempos com nomes diferentes que serão explicados mais adiante. Então, só para dar um gostinho inicial, essas são algumas das diferenças que eu quero colocar para vocês hoje. Agora, pessoal, falando de uma maneira bastante prática, como é que vai funcionar o nosso canal? Então, nós teremos alguns vídeos sobre anúncio primeiro da fé, teremos alguns vídeos catequéticos e teremos vídeos de oração. Sim, teremos transmissões de oração aqui, no rito bizantino, mais especificamente melquita. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, deixassem opiniões de vocês, escrevessem aquilo que vocês têm já de experiência com o rito bizantino, que interajam comigo, que escrevam. Se vocês têm experiência com outras igrejas orientais, escrevam também. Deixem aqui para mim alguns nos comentários pedidos de oração para as intenções das orações nos dias em que forem transmitidas e também deixem aqui alguns comentários sobre o que vocês gostariam, alguns temas sobre os quais vocês gostariam que eu tratasse nos vídeos. Além disso, pessoal, eu queria pedir que vocês dessem o joinha de vocês, se inscrevessem no canal, não esqueçam disso. E vamos adiante. Cristo está entre nós, está e sempre estará.